Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, João capítulo 4, versos 39 a 42. Eu quero justificar doutrinariamente porque apenas Jesus Cristo pode ser o nosso Salvador. Ou seja, tratando dentro da cristologia, mas também dentro da soteriologia, doutrina da salvação, demonstrar porque nenhum outro pode ser o Salvador a não ser Jesus Cristo. Encontre o texto, se você puder colocar-se em pé, faça isso. João capítulo 4, 39 a 42. A palavra de Deus diz assim: E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, e pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então olhe bem o que esses homens dizem. Sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Vamos entender por que isso é uma verdade preciosa. Pai, nós temos Tua palavra aberta diante de nós e confiamos que, graciosamente, Teu Espírito Santo nos conduzirá dentro da Tua verdade. E confiando nele, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Nós temos que demonstrar doutrinariamente, dentro daquilo que cremos como batistas fundamentalistas, porque nós pregamos que somente Jesus Cristo pode ser o Salvador. Qual a razão que nós ensinamos isso? Qual a razão que nós não estabelecemos nenhum outro meio? A Bíblia não faz isso, nós não fazemos isso. Jesus é claro que ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. E é muito bem estabelecido nas Escrituras que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, há um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo. Mas nós devemos saber dar explicação da nossa fé e da nossa doutrina respondendo, porque apenas Jesus Cristo pode ser o nosso Salvador. Qual é a razão doutrinária para que nós preguemos isto e asseveremos isto? Qual a razão bíblica para que isso seja uma verdade muito bem estabelecida em nosso meio? Eu vou partir de 3 princípios. E dentro de cada um desses 3 princípios eu vou procurar dar 3 provas bíblicas, para que fique muito bem estabelecido biblicamente disso. Primeiro, de que para ser o Salvador, tal pessoa tem que, ela obrigatoriamente, ela tem que ter as qualidades necessárias do Salvador. Não adianta querer e não poder. Precisa querer e ter as qualidades necessárias, as exigências divinas para ser o Salvador. Então nós vamos observar quais são as exigências divinas para a pessoa do Salvador. E o Salvador terá que cumprir essas exigências. Em segundo lugar, não basta apenas poder ser o Salvador. Notem que a pessoa pode ter as qualidades necessárias, mas não querer. Então, além de ter as qualidades necessárias, ele deve ter o desejo de ser o nosso Salvador. E em terceiro lugar, não basta poder, não basta apenas querer, mas ele tem que se tornar o nosso Salvador. Então, isso nós partimos da teoria prática, mostrando que Jesus Cristo não somente tem as qualidades, desejou ser o nosso Salvador e se tornou o nosso Salvador na cruz do Calvário.
Ou seja, isso estabelece dentro da cristologia a pessoa dele e sua obra, e dentro da soteriologia o fato que a salvação é algo seguro. Então, partindo disso, a primeira questão é que é necessário ter as qualidades certas. É necessário ter as qualidades exigidas por Deus para que se tornasse o nosso Salvador. E a primeira delas é que obrigatoriamente, e aqui eu preciso primeiro dar um posicionamento bíblico também. Nenhum de nós poderia ser. Não, nenhum membro da raça humana. Há uma questão aqui. Obrigatoriamente o Salvador precisava ser membro da raça humana. Mas olhando para os homens, nenhum de nós podia ser. Eis o problema. Eis a questão que nos responde por que Jesus Cristo encarnou e veio a este mundo. Por que ele deixou o céu e nasceu como criança? Por que viveu como um homem e morreu como Salvador? Porque obrigatoriamente para ser o Salvador, ele precisa ser membro da raça humana. Não há chance que isso não ocorra. Hebreus 9:22 diz que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então Deus estabeleceu na lei que o perdão só seria concedido mediante o derramamento de sangue. A própria lei estabelece que a vida está no sangue. Então uma vida precisava ser dada. E obrigatoriamente uma vida humana. Olha o que diz Hebreus 10:4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Nós estamos lendo na nossa leitura diária, Êxodo, Levítico, nós vamos entrar em Números, depois Deuteronômio, e acompanhar isso na história de Israel, na continuação da leitura, como sacrifícios ocupavam um lugar central na vida e na organização do povo de Israel. Mas esses sacrifícios precisavam ser oferecidos intermitentemente. Não havia descanso para os sacerdotes, não havia descanso no tabernáculo e depois no templo. E qual a razão? O sangue daqueles animais apenas cobria pecados. Ele não perdoava pecados. Para perdoar o pecado de um ser humano, era preciso sangue humano. Então olhe aquilo que Mateus 1:21 diz. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. É um dos versículos mais maravilhosos das Escrituras. Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados, ou seja, Deus estabeleceu que o seu próprio filho se tornasse membro da raça humana, para que ele se tornasse o nosso Salvador. Foi assim que Deus fez. Mas há uma segunda exigência. Não bastava apenas ser homem, ser membro da raça humana. Havia mais uma questão. Ele não podia ter pecado pessoal. Não podia ser um pecador. E isso então excluía todos nós. A realidade que a Bíblia apresenta de nós é: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 5:12 diz: como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então nenhum de nós serviria para ser o Salvador. Ele teria que ser membro da raça humana e sem pecado pessoal. Então olhe o que Hebreus 4:15 diz de Jesus: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus não somente é membro da raça humana, mas ele não tem pecado pessoal. Lembra quando ele foi julgado por Pilatos? João 18 registra. Disse-lhe Pilatos que é a verdade, e dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. E quando entrega a Jesus, ele simplesmente diz: eis o homem. Ou seja, eis um ser humano sem pecado. Para ser o Salvador, ele precisa ser membro da raça humana, precisa ser sem pecado pessoal e precisa passar pelo crivo, pela aprovação de Deus o Pai. 1 João 4,14 diz: e vimos e testificamos
que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Como nós sabemos que Deus aprova Jesus Cristo como Salvador? Foi o próprio Pai que o enviou. E João 3,16, que vocês bem conhecem, dizem: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. 3 questões. Jesus Cristo pode ser o nosso Salvador, porque Ele é um de nós, sem pecado e aprovado por Deus. Você consegue pensar em outra pessoa que tem essas 3 qualidades? Impossível. Só há um homem que poderia nos redimir do nosso pecado. Mas nós chegamos então na segunda questão. Alguém poderia ter todas as qualidades, mas ele precisava querer também. Sabe, Jesus Cristo, ele não foi obrigado a vir aqui morrer por mim e por você. Deus não obrigou o Filho a deixar o céu e vir a este mundo e sofrer todas as coisas que ele sofreu. Deus não disse que ele não teria escolha. A escolha de Jesus foi voluntária. Ele escolheu fazer isso. Ele escolheu vir a este mundo e nascer para morrer. Foi isto. Ele voluntariamente se dispôs a isso. E há 3 coisas incríveis dentro dessa escolha voluntária de Jesus Cristo. Primeiro, ele sabia por quem ele viria morrer. E isto é incrível. Ele sabia exatamente quem ele viria resgatar. Ele sabia exatamente quem éramos eu e você. Mateus capítulo 9 registra isso nos versos 12 e 13, quando é dito assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Então olha o que ele diz: porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ele sabia muito bem quem éramos. Ele não veio enganado a esse mundo. Ele sabia do nosso pecado, da nossa teimosia. Ele sabia do nosso amor por tudo aquilo que é pecaminoso. Ele sabia que os nossos pares o rejeitariam naquele tempo. Ele sabia que o próprio povo de Deus, que conhecia a lei, o condenaria à morte. Ele sabia de tudo isso. E ele veio aqui tendo conhecimento de por quem seria que ele daria a sua vida. Então João capítulo 13, verso 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até quando? Até o fim. Vamos pensar nos 12 discípulos. Jesus os escolhe, Jesus os ama, Jesus os instrui. Já pensou ter o próprio Senhor Jesus como professor? Que privilégio andar 3 anos e meio ao lado de Deus. O próprio Deus nesse mundo. E aqueles homens andaram 3 anos e meio ao lado de Jesus Cristo, Filho de Deus, ouvindo, aprendendo e sendo abençoado de todas as formas por Ele, vendo milagres incríveis. Mortos foram ressurretos, coxos andaram, cegos viram, surdos ouviram, todo tipo de milagres Jesus realizou. E quando então chega ao final da jornada, o que os discípulos fazem? Quando Jesus é preso, cada um deles foge. E o mestre fica sozinho. E o texto simplesmente diz que Jesus amou-os até o fim. Sabe qual é o tipo de amor pelos pecadores que Jesus tem? É o amor incondicional. Não importa o que os pecadores façam, Jesus os ama. Isso me ensina algo da paciência de Deus comigo. Não importa a minha teimosia, Ele me ama. Não importa o meu coração duro, Ele me ama. E Ele está trabalhando para que Cristo seja a realidade em minha vida. Jesus Cristo voluntariamente fez isso. Amou a nós, pecadores. E Lucas capítulo 10, versos 17 e 18 dizem: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou.
tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então nós chegamos a uma conclusão. Deus deu o seu Filho. A Bíblia é clara por isso. Deus deu o seu Filho para morrer por nós. O seu Filho voluntariamente aceitou esta missão. E aqui o texto está dizendo que ele não foi morto. Não. Ele não foi assassinado. Não. Não foi homicídio. Não. Ele claramente diz que ninguém pode tirar a sua vida. Eu de mim mesmo a dou porque tenho poder para isso. Quando então tudo estava resolvido, tudo estava feito na cruz, as últimas palavras, você lembra quais foram? Está consumado. Então Jesus entregou o seu Espírito. Quer dizer, ele não foi morto. Ele morreu por mim. Ele não foi assassinado. Ele deu a sua vida por mim. Ou seja, o seu amor levou a isso voluntariamente. Ele nunca precisou disso. Ele não precisava de mim. Ele não necessitava de algo que eu tenho. O meu pecado grave, que me condenava ao inferno, ao lago de fogo, à eternidade longe de Deus, levou Jesus Cristo a vir do céu e aceitar ser o meu Salvador e voluntariamente entregar-se por mim. Esta é a mensagem bíblica. O texto não está dizendo que ele fez isso pelo meu valor. O texto está dizendo que ele fez isso porque me ama. É muito diferente. Ou seja, ele não somente pode, mas ele quer ser o Salvador. Então nós chegamos à terceira questão, que não somente então ele tem as qualidades, não somente ele tem o desejo, mas ele fez isso. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o Evangelho é resumido em 1 Coríntios 13 ao dizer: porque primeiramente vos entreguei e também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Sabe então o que a Bíblia nos ensina? Uma morte vicária, por mim e por meus pecados, uma morte substitutiva. Jesus morreu a minha morte no meu lugar. E o que nós aprendemos com isso? Sabe como isso funciona na prática? Eu sei que vai acontecer comigo, você sabe que vai acontecer com você, se Jesus Cristo não voltar. A morte nos encontrará. Este é o caminho. Agora, você já pensou esperar a morte sem Cristo? O que é esperar a morte para um homem incrédulo? Sabe então o que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo se encontrou com a minha morte antes que ela me encontrasse. Foi isso que ele fez. Antes que a morte chegasse até mim, ele foi até ela. Ele a buscou. E ele se submeteu à minha morte no meu lugar. Jesus Cristo é o meu substituto. Aquela cruz era para mim. E a condenação que foi lançada sobre ele era a condenação que eu merecia, mas ele a recebeu. Nós não podemos jamais fugir da verdade bíblica e doutrinária que Jesus morreu como meu substituto e como seu substituto. Em segundo lugar, a sua morte me redimiu. Hebreus 9,12 diz: mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Redenção é pagar o preço e comprar. Ele pagou o preço por mim, o seu próprio sangue, a sua própria vida. E a Bíblia diz que ele me redimiu eternamente, uma eterna redenção. E a imagem que Paulo usa na carta a Tito, ela é simplesmente emocionante e ela demonstra um amor e o preço que Cristo pagou por mim. Quando Paulo escreve a Tito, ele dá uma imagem da redenção que Jesus realizou, de como se nós estivéssemos numa praça, e naquele tempo era comum que se vendessem escravos, seres humanos, nas praças daquelas cidades. Então quem quisesse comprar o escravo, simplesmente chegava ali, pagava o preço e levava, era dele, pertencia a ele agora. A imagem que Paulo usa na carta a Tito é que nós estávamos sendo vendidos lá e que os compradores eram todo tipo de pecado que você possa imaginar.
Aquela praça era o mundo, nós estávamos vendidos nesse mundo a todo tipo de pecado, e o pecado vinha e nos levava conforme eles mesmos queriam, personificando isso, né? Conforme o pecado mesmo quisesse. Então, alguém, Jesus Cristo, vem ao mundo, vai à praça, paga o preço, me compra, e além de me comprar, ele faz algo incrível. Ele diz que eu não estou mais à venda. Eu sou dele. A redenção é isso. Jesus me comprou do pecado neste mundo, vindo até aqui, morrendo por mim, pagando o preço. Ele me resgata, ele me compra e ele me tira da venda. Eu não vou vender para mais ninguém, agora vocês são meus. Isso é redenção. Eu sei que ninguém pode pagar o preço que ele pagou. E se ele não quer se desfazer de mim, não é porque eu tenho valor, mas é pelo amor dele e pela misericórdia dele. Então Hebreus vai terminar dizendo: na qual vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Cristo, feita uma vez. Ou seja, isso que Cristo realizou na cruz não precisa ser repetido, não precisa ser feito de novo. E no mesmo capítulo 10, agora no verso 12, ele diz: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Eu disse aos irmãos, e nós estamos constantemente aprendendo, não é? Eu disse aos irmãos, certa vez, que havia uma possibilidade teórica de nós perdermos a nossa salvação, e essa possibilidade seria, então, alguém subir ao céu e arrancar Jesus Cristo de onde ele está. Você acha que isso é possível? Não, ninguém tem esse poder. Mas eu também descobri há pouco tempo que haveria uma segunda possibilidade. E se ele quisesse sair de lá? E se ele quisesse deixar o seu lugar à destra de Deus? Quem está sentado lá é Jesus Cristo, homem. Um homem está sentado à destra de Deus. E se ele decidisse sair de lá? Eu estaria perdido eternamente. Mas então eu olho para o meu Jesus Cristo e descubro que ele fez isso por mim. E ele se assentou naquele lugar de uma vez por todas. E ele permanece lá por amor a mim, intercedendo pela minha vida como meu Salvador, lugar que não pode ser ocupado por nenhuma outra pessoa. Porque esta igreja prega a salvação em Jesus Cristo, porque em nenhum outro há salvação, e nenhum outro nome há dentre os homens que possa ser dado, que possa ser mencionado, pelo qual possamos ser salvos. Há um só mediador e um só caminho para Deus, e este é Jesus Cristo, mas nenhum outro. Sabe o que fazemos com isso então? Descansamos. Isto. Você já descansou em Cristo? Você sabe o que é descansar nele? Eu não vou perguntar se você tem medo da morte. A gente brinca que tem medo e se dói, não é? Não da morte em si. Mas sabe, é precioso quando nós temos filhos, nós temos cônjuges, pais, nós temos pessoas que amamos, e sabemos que Jesus Cristo as ama ainda mais. Ter um filho que já rendeu-se a Jesus Cristo é a melhor coisa desta vida. Ver os nossos netos se rendendo a Jesus Cristo, no caso de alguns de vocês é realidade, no meu ainda é futuro, mas será com toda certeza maravilhoso. Porque de todas as coisas que vivemos nesse mundo, as únicas que vamos reencontrar no céu são aqueles amados que Jesus Cristo morreu no lugar deles. E isto é maravilhoso. Então, acima de tudo, descanse no bom Salvador. Ele fez tudo o que era necessário. Está pronto a fortalecer-te, a realmente trazer-te o consolo e o fortalecimento em todos os momentos. Nós estamos aprendendo um hino, não é? Sobre Jesus como um amigo. Jesus é o melhor amigo. Que verdade preciosa. Então aprenda a descansar em Cristo, naquilo que Ele é, naquilo que Ele fez e na redenção eterna que Ele nos deu. Com certeza, Deus há de demonstrar grandes tesouros ao seu coração, se você se dispuser a isso. Vamos fechar os nossos olhos.